O ministro Alexandre de Moraes tem tanto medo, mas tanto medo do presidente americano Donald Trump, que ele fez algo inimaginável e absurdo. Eu simplesmente não acredito que ele fez isso. Quando eu vi essa notícia aqui, eu fiquei abismado. E olha que quando a gente tá falando de Alexandre de Moraes, gente, são poucas as coisas que conseguem ainda nos chocar. Mas nessa aqui eu disse, não acredito, só acredito vendo. E aí vendo, eu não acreditei. Bora então direto aqui ao primeiro ponto com essa matéria que saiu no jornal. Eu acabei de receber aqui mensagem do Martin De Luca, que é advogado da Rumble, né, que está movendo essas ações aqui junto com o grupo de mídia do Trump contra o Alexandre de Moraes. E ele me adiantou aqui uma declaração oficial sobre um pedido suplementar de uma ação que eles estão fazendo, esse movimento contra o Alexandre de Moraes, que será apresentado em breve. Eu vou ler aqui, não li antes, tá? Então eu vou ler aqui. Declaração do Martin De Luca, advogado da Rumble, da plataforma de vídeo Rumble, que é americano, mora aqui nos Estados Unidos, mas fala português muito bem, tem dado boas entrevistas em português sobre o assunto. Vamos ver o que ele escreveu. O que estamos vendo do ministro Alexandre de Moraes é nada menos que escandaloso. Ele não está apenas violando descaradamente a legislação americana, mas também está ignorando as promessas feitas por seu próprio governo e as regras básicas que sustentam qualquer democracia. Essa ordem sigilosa enviada à Rumble, acho que ele está se referindo a essa ordem, a última, mais recente, para o Rodrigo Constantino. Essa ordem sigilosa enviada à Rumble é um exemplo clássico de abuso de autoridade. Ordenar que uma empresa americana silencie um cidadão americano, no caso Constantino, entregue seus dados pessoais e mantenha tudo em segredo, sob pena de multas diárias altíssimas. Moraes fez isso poucos dias depois da carta do presidente Trump alertando sobre censura e tarifas. Isso não parece justiça legítima, parece uma jogada pessoal de poder. E, até onde sabemos, ninguém no governo brasileiro ou no STF se opôs ao que ele fez, ou sequer sabia da ordem. A grande questão agora é: o Brasil vai permitir que um único juiz arraste o país inteiro para um confronto com os Estados Unidos? Se Moraes está agindo por conta própria, as autoridades brasileiras precisam deixar isso claro e freá-lo. Se não fizerem isso, estarão dizendo ao mundo que a cruzada de um homem virou política oficial do Brasil. Ele mandou aqui para mim agora todos os documentos, né? Posso até depois botar no nosso grupo aqui para a turma analisar. E a gente já manda para a Ludmilla também. Vou mandar também para a Ludmilla aqui os documentos do Martin De Luca, que gentilmente está me enviando aqui tudo. Eu queria te ouvir sobre esse pronunciamento do Martin De Luca, que acabou de sair agora, exclusivo, e eu acho que já era esperado também, né? Parece que o Alexandre de Moraes... É umas coisas que eu não entendo do Alexandre de Moraes, né? Ele realmente, assim, ele quer se mostrar mais poderoso do que todos. Porque, realmente, ele comentou isso no comunicado dele, né? Dias depois da carta, a carta do Trump cita explicitamente essas ordens secretas de censura. E dias depois da carta, ele faz a mesma coisa que está na carta, Luiz. O Alexandre de Moraes, ele não tem mais muito o que fazer. Porque a opção dele seria... Ele tem dois caminhos. Ou ele mantém o que ele sempre tem feito, ou seja, dobrar as apostas, ou ele recua. Só que o recuo, pelo que a gente já viu da personalidade do Moraes, ele não é capaz de fazer isso, nem de cogitar. Ele vai caminhando resolutamente para o abismo. Ele não tem como se comportar de outra forma. Ele não é assim. A personalidade dele não é assim. Então parece que ele faz mesmo... Bom, no fundo, ele sabe que ele não tem mais como fugir das sanções Magnitsky. Ele sabe que ele não tem mais como se manter. Talvez ele tenha alguma ilusão, tal, mas no fundo, ele sabe que ele não está tranquilo. Tanto que o próprio Paulo Figueiredo já falou. Eu já sabia que o Paulo já tinha me falado. Mas o Paulo agora eu já posso falar porque o próprio Paulo já liberou a informação, né? De que em uma dessas idas na Casa Branca apareceu lá um emissário. O emissário lá do Moraes ou Lula, né? Para pedir uma audiência lá na Casa Branca. E qual não foi a surpresa quando, ao chegar esse sujeito na audiência, estava lá o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo na audiência. Aí o cara ficou ali, né, meio sem saber o que fazer, tal, não sei o quê, e acabou sendo escoltado para fora da reunião. Não se interessaram pelo que ele tinha a dizer e foi escoltado para fora. Ou seja, se o Moraes não tivesse com medo de nada, não ficaria mandando o emissáriozinho para a Casa Branca para tentar negociar alguma coisa. Só que aqui nos Estados Unidos não tem acordo caracu. Não tem acordo caracu. Eles não vão fazer acordo caracu. Como diz o Paulo Figueiredo, acabou a era do acordo caracu. Então, assim, ou o Moraes recua o que ele não vai fazer porque a soberba leva à ruína, ou ele vai continuar dobrando as apostas como ele sempre faz, e essa é mais uma delas. Então, esse é mais um ato de soberba, querendo demonstrar uma força quando já não tem mais,
que vai levá-lo à ruína mais rapidamente. Thaís Herede está de volta aqui no estúdio para explicar tudo que está na mira do presidente Donald Trump nessa investigação feita pelo governo americano. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente nos pontos dessa investigação. Então, ele questiona casos de corrupção, né? Ele fala de decisões do Supremo que estão sendo desfeitas para casos de corrupção, né? E aqui tem uma interpretação de que ele está citando claramente o revés da Lava Jato. Ele fala, já volto aqui para baixo, vamos fazer aqui em cima, ele chama de tarifas injustas, diz que o Brasil trata a Índia e o México muito melhor do que trata os Estados Unidos. A Índia e o Brasil são parceiros comerciais do Brasil via Mercosul ou via Brasil mesmo. Então, há sim um acordo comercial fechado. Portanto, os Estados Unidos, se quiser fechar acordo com a gente, também pode vir. Os meios de pagamento, que aqui tem a questão do PIX e que impõe uma concorrência, sim, muito forte às Big Techs. A propriedade intelectual, aqui tem dois temas que a investigação traz. O primeiro deles é da falsificação, aqui que inclui a 25 de março, e essa questão que o vice-presidente tratou da concessão de patentes e tal. O Brasil realmente conseguiu melhorar o tempo, mas ainda assim o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual não tem gente, não tem fiscal suficiente, a pilha de processos que entram e tem que esperar anos para começarem a ser avaliados continua crescendo. O etanol é uma briga antiga, porque os Estados Unidos são os maiores produtores de etanol do mundo, eles produzem quase o dobro do que produz o Brasil, mas o Brasil... milho, né, que tá exatamente, o Brasil virou muito competitivo, né? Então, aqui é o caso em que a barreira comercial, ela serve para manter a competitividade de um setor que o Brasil é muito competitivo. Aqui tem uma briga também que boa parte da indústria quer usar o etanol como um poder de barganha com os Estados Unidos, né, na questão da tarifa. E o desmatamento, e aí a investigação repete, por exemplo, o que a própria União Europeia impôs ao Brasil na discussão do Mercosul e embargos, enfim, de produtos agrícolas que não tivessem comprovado não fazer parte de área de desmatamento. Mas, como eu comecei dizendo, é uma questão interpretativa, né, que ainda vai levar tempo, é mais um instrumento que o Donald Trump aplica nessa guerra tarifária que ele abriu com o mundo e a gente agora é mais uma mais um dos seus alvos. Thaís, o impasse sobre o IOF custou muito a imagem do governo e a relação entre os poderes, né? O que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes simboliza ao Poder Executivo? Como o mercado deve reagir? Boa noite, obrigado pela presença aqui no Arena, viu? Que bom, obrigada pelo convite, meu caro. Sempre que me chamar, eu vou estar aqui. Olha, esse tema é um tema bastante preocupante. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, Leandro, é bastante preocupante, porque ela abre um precedente de reconhecimento de um desvio de finalidade do IOF. Porque o que o ministro Alexandre de Moraes fez com a sua decisão, no final das contas, foi acatar o caráter arrecadatório do imposto sobre operações financeiras. Na decisão que ele tomou, suspendendo as duas decisões, tanto o decreto quanto o decreto legislativo, Moraes chamou a atenção para o volume anunciado, volume de arrecadação esperada anunciado pelo ministro da Fazenda, pelo Ministério da Fazenda, dizendo que aquilo não fazia sentido e que aquilo revelava o caráter arrecadatório. Na sua decisão de hoje, ele diz que não, que o governo federal mostrou que não é assim tanto dinheiro. Então, eu fiquei na dúvida, afinal de contas, se a atitude, se a decisão de dobrar a alíquota para crédito, pessoa jurídica, do MEI, do Simples e das grandes empresas, foi isso que o governo fez, dobrou a alíquota do IOF diário nas operações de crédito das micro, médias, pequenas, médias e grandes empresas no Brasil. Eu nunca ouvi falar que dobrar a alíquota de imposto tem caráter regulatório. Então, a preocupação, e eu estou trazendo aqui a preocupação de tributaristas, de executivos do setor financeiro, porque o ministro acata esse desvio de finalidade num imposto que está ao alcance da mão do governo federal. Portanto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estreia essa nova modalidade e fica aberta a possibilidade de qualquer outro governo, em qualquer situação, quando as contas não forem fechar, se fazer valer desse caráter que foi confirmado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, essa é a grande preocupação. Olhando para a decisão de hoje, nós ouvimos do Pedro Teixeira que há um retorno ali, um recuo, tirando o risco sacado. Pelo menos isso o ministro fez, porque, afinal de contas, o Poder Executivo não pode decidir quem tributar. Essa prerrogativa ele não tem por decreto. É o Congresso Nacional que tem que decidir quem tributar. E a operação de risco sacado, como o próprio ministro Alexandre de Moraes reconhece, é uma operação de compra de recebíveis. Não embute obrigação financeira, portanto, não pode ser considerada uma operação de crédito. E desde o primeiro decreto assinado pelo governo, aquele que horas depois precisou ser refeito, Leandro, o governo começou a tratar, e publicamente, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a operação de risco sacado como uma aberração, uma coisa que não podia ser, que era uma elisão fiscal, que era planejamento tributário, que era para fugir de imposto, que não era isonômico. Ora, como tratar uma operação que não é uma operação de crédito como base para a cobrança deste tributo? Então, Leandro, e só mais uma característica dessa decisão de hoje, que também chamou muita atenção, é que o ministro Alexandre de Moraes decidiu que a cobrança do IOF será retroativa. Portanto, desde o dia
em que o decreto foi suspenso até agora, vai ficar da queda do decreto legislativo, da queda do decreto até o dia de hoje, a cobrança de quem fez operações de crédito, pessoa jurídica, operações de câmbio e operações e aportes no VGBL, essas 3 categorias, quem fez essas operações, e isso é uma conta bilionária diária das movimentações de crédito diárias no sistema financeiro brasileiro e também com câmbio, e eu não estou só falando de família que está indo para a Disney, não, eu estou falando de operações de câmbio para transações internacionais. Então, quem fez e não pagou o IOF porque o decreto legislativo derrubou a decisão do governo, vai ter que fazer a conta porque vai ser cobrado do IOF retroativo. Então, veja, Leandro, a preocupação com a decisão do Alexandre de Moraes. Ele acata o desejo do governo de transformar o IOF num imposto arrecadatório e não regulatório. Ele impõe um custo de crédito sobre o sistema ou o mercado de crédito no Brasil, que não é o banco que paga, é quem toma o crédito. Esse microempresário que toma um dinheiro ali num capital de giro e paga o IOF diário, é ele que vai pagar essa conta. Essa história de justiça tributária com o IOF não cabe aqui. E para fechar, Leandro, um último comentário aqui, obrigado pelo tempo que vocês estão me dando, mas hoje, o Tesouro Nacional publicou um documento que é um documento periódico, que é um relatório sobre contas fiscais. Estou olhando aqui exatamente o nome do relatório, que eu esqueci, agora me fugiu, mas enfim, é um relatório que traz as projeções sobre as contas públicas. E neste relatório do Tesouro Nacional está lá, olha, sem o IOF, a gente não consegue cumprir a meta de resultado primário do ano que vem. Ué, o governo vinha dizendo que era regulatório e o Tesouro Nacional, num documento oficial, diz que sem o IOF a arrecadação não será suficiente para cumprir a meta fiscal? Então, meu querido, estamos aí diante de uma situação que abre um precedente muito grave para o funcionamento do mercado de crédito no Brasil, que já é um mercado muito apertado, muito pequeno, cheio de insegurança jurídica, e agora está aí esse empoderamento do Poder Executivo de usar um imposto que até hoje, dia 16 de julho, foi regulatório, para ser confirmado pelo STF, um imposto arrecadatório. Mas vejam que interessante. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ver o vídeo de hoje do Jeffrey Schichini, né? A gente está acompanhando aí os depoimentos das testemunhas dos réus do núcleo 2 e 4, dessa baboseira, dessa ação por tentativa de golpe de Estado. E, como eu disse no início, as denúncias são graves. A gente, segundo o Schichini, ele vai contar nesse vídeo, as testemunhas da acusação, da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, foram todas intimadas e todas compareceram. E o Schichini está dizendo que testemunhas muito importantes para a defesa não foram intimadas e, portanto, não compareceram. Entre essas testemunhas, o delegado Fábio Schor, que é muito importante para o caso Felipe Martins. O Jeffrey Schichini, ele é advogado de um militar das Forças Especiais, né, tenente-coronel, acho ele, né, Azevedo, e também agora assumiu a defesa do Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais do Jair Bolsonaro. Então vamos ver o vídeo do Jeffrey Schichini e depois a gente volta principalmente para ouvir a Ludmila Lins Grilo, que hoje é dia de alguém dessa área realmente jurídica para nos explicar o que a gente percebe como mais uma série de abusos, arbítrios e ilegalidade. Vamos ver o vídeo que o Jeffrey Schichini gravou agora há pouco. Passou da hora da OAB Nacional sair em defesa oficialmente dos advogados no processo da trama golpista. O que vivemos hoje, na audiência do Núcleo 2, na defesa de Felipe Martins, foi algo inacreditável. O ministro relator passou todos os limites. Não há mais como aceitar as violações às garantias e direitos dos acusados e agora dos advogados. Todas as nossas testemunhas, todas foram indeferidas, não foram intimadas e não compareceram. Delegado da Polícia Federal não compareceu. O relator disse que eu deveria pegar o delegado pela mãozinha e levar na audiência. Generais não foram intimados e não compareceram. E o pior de tudo, enquanto eu fazia, advogado, OAB Paraná 65371, no exercício da advocacia, enquanto eu fazia perguntas pertinentes sobre o 8 de janeiro ao general G. Dias, o relator, presidente da sessão, cassou a minha palavra. Eu indaguei, Vossa Excelência está cassando a minha palavra? A resposta foi, sim, estou cassando sua palavra. Hoje, um advogado teve a palavra cassada, nesses exatos termos, com o microfone mutado, exclusivamente por estar fazendo perguntas a uma testemunha compromissada. Perguntas de fato. Felipe Martins está indefensável. Não teve testemunhas e o seu advogado teve a palavra cassada. Não nos foi permitido esgotar todos os fatos do 8 de janeiro. Fatos esses que Felipe Martins está sendo acusado. Até quando vamos viver esse autoritarismo nesse processo? Com antecipação de juízos de valor, cerceamentos de defesa, violações a regras processuais. Agora, o que vivemos hoje é algo que nunca se viu e nunca se verá em qualquer outro processo na história do nosso país. Esse processo se tornou uma verdadeira farsa. Irei hoje provocar o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil para que se manifeste oficialmente
e defenda a nossa classe. Hoje houve violação evidente à paridade de armas. As testemunhas do Ministério Público foram todas intimadas, foram todas ouvidas. Em nenhum momento a acusação teve a palavra cassada. Já com relação à defesa, as testemunhas não foram intimadas, não compareceram e as defesas não puderam esgotar suas perguntas. A defesa teve a palavra cassada. Que Estado de Direito é esse? Violação evidente à paridade de armas. Isso é inadmissível naquilo que ainda chamam de Estado Democrático de Direito. Fica aqui o registro e a minha indignação com a violação ao devido processo legal e ao exercício eficaz do contraditório e da ampla defesa de um acusado injustiçado, inocente, com o risco de ser condenado injustamente. Eu sou Jeffrey Chicchini e gravo esse vídeo para fazer essa denúncia pública a todos os veículos de comunicação do Brasil e a todo cidadão brasileiro, especialmente a classe dos advogados. Faço neste ato uma convocação a todos os advogados do Brasil. Chega! Precisamos nos unir e levantar contra esses abusos que estamos sofrendo no exercício da nossa profissão. São realmente uma denúncia grave, Ludmila. A gente não surpreende, né? Mas eu acho que deixa bem mais claro para todos o que esse julgamento é. Eu queria ouvir você, Lud. Eu tenho bastante coisa sobre esse assunto para falar, explicar para os espectadores da timeline o que exatamente aconteceu. O Dr. Jeffrey, ele já foi bastante claro, mas agora eu vou ser um pouco mais, assim, digamos, professorinha, né? Explicar mesmo pro pessoal o que é esse ato de comparecimento da testemunha e o que aconteceu aí de tão grave agora aqui na ótica, né, do direito processual penal. É o seguinte, quando você tem uma audiência para começar a ouvir as testemunhas, o advogado, né, de defesa, ele pede as testemunhas que ele quer ouvir, ele pede ao juiz, olha, eu quero ouvir essa testemunha. E o Ministério Público, a acusação, faz a mesma coisa. Juiz, estou arrolando as testemunhas tal. Beleza? Então, cada um faz uma peça, ali na peça de defesa, diz, né, se explica, faz a sua defesa, no caso o MP faz a acusação, e diz quem quer ouvir. Pois bem, a partir daí, o que acontece? O juiz pega aquela peça do MP e da defesa, vê se está tudo certinho ali, se a quantidade de testemunhas está de acordo com a lei, se está tudo certinho, se não tem nada errado. Se está tudo certo, o juiz vai lá e manda o processo para a secretaria lá da vara, no caso aí na secretaria do STF, para que o oficial de justiça intime aquelas pessoas que foram arroladas, tanto pelo MP como pela defesa. Então, essas pessoas vão receber nas suas casas a visitinha do oficial de justiça com uma cartinha chamada intimação, dizendo assim, olha, você está convocado, né, está intimado para comparecer no dia tal, no horário tal, na sala tal, no endereço tal, para depor sobre o seguinte processo. Então, a testemunha sabe que ela no dia tal, no horário tal, ela vai ter que estar ali disponível e ela é obrigada a ir. Ela não pode faltar. Isso aí, vou falar daqui a pouco do Fábio Shaw. Tem um monte de coisa para falar sobre isso aqui. Ela não pode faltar, certo? A testemunha não pode faltar. O réu, se quiser, o réu pode faltar. O réu pode mentir, o réu pode ficar calado se ele quiser, pode faltar. O réu pode fazer o que quiser porque ele não é obrigado a fazer acusação contra si próprio. Mas testemunha não. Testemunha não pode faltar e não pode mentir se for compromissada. Pois bem, a partir do momento em que ela recebe aquele papel, aquela intimação, ela é obrigada a ir, a não ser que ela apresente no processo uma justificativa muito boa. Não, nesse dia eu vou estar fazendo uma cirurgia, aí tem que comprovar. Aí o juiz fala, não, então beleza, vamos escutar essa testemunha outro dia. Mas não fazendo isso, ela é obrigada a ir, sob pena de condução coercitiva. Então, se ela foi intimada, ela está ciente daquela data, não apresentou nenhuma justificativa e não compareceu, o juiz, na mesma hora, ali durante a audiência, ele passa a mão no telefone, ou pede ali para o assessor dele, assessor, comunica lá à secretaria que a testemunha faltou e pede agora mesmo a condução coercitiva, estou determinando. Aí a audiência, ela é paralisada. Tô falando do dia a dia de vara criminal, tá, pessoal? Era o meu dia a dia, durante os 10 anos em que eu trabalhei como juiz, era assim. Aí você dá uma paralisada durante a audiência, fica todo mundo ali em suspenso, né? Ou se der para adiantar alguma outra testemunha, se adianta, senão você simplesmente fica paralisada ali, esperando o oficial de justiça conduzir aquela testemunha. O oficial de justiça vai lá na casa da pessoa, ou no trabalho da pessoa, pegar a pessoa pelo bracinho, bota dentro do carro e leva ao fórum. Tá? Isso aí que eu estou narrando para vocês é a condução coercitiva. Só que, o que acontece nesse caso especificamente? O Alexandre de Moraes, ele só intimou as testemunhas do Paulo Gonet e não intimou as testemunhas, ele se recusou a intimar as testemunhas da defesa. E o que isso acarreta no final? Só quem poderia ser conduzido coercitivamente, em caso de ter faltado, seriam as testemunhas do Gonet, que foram intimadas judicialmente. As testemunhas da defesa, já que o Moraes se recusou a intimar, elas não podem
sofrer condução coercitiva porque elas não foram intimadas. Então, é por isso que o Fábio Shor meteu o valente e não compareceu, porque o Moraes não intimou. Então, não estou intimado, então vou ficar na minha casa. Foi isso que aconteceu. Então, isso que o doutor Jeffrey Checchini falou aí, realmente é a violação, assim, flagrante do princípio da paridade de armas. O MP teve a arma da intimação pelo juiz. A defesa não teve. Sendo que no dia a dia forense, todo mundo, né, as testemunhas que forem intimadas, que forem arroladas, têm que ser intimadas pelo juízo, porque quem faltar, o oficial de justiça pode ir lá, pegar pela mãozinha e carregar. Quer dizer, o Alexandre de Moraes queria o quê? Que o doutor Jeffrey batesse lá na casa do Fábio Shor, falasse, Fábio Shor, me dá a mãozinha aqui, entra aqui no meu carro, vamos lá comigo, companheirão, me acompanhar lá na audiência, vamos lá, amiguinho. Não é assim, ninguém vai porque é seu amiguinho, as pessoas só vão porque foram intimadas judicialmente. Então, assim, isso foi um absurdo completo que aconteceu. Isso aí é tudo nulo, tá? Se um dia mudar o regime, virar o regime, isso aí tá tudo nulo. E o Fábio Shor, é preciso que as pessoas entendam, né, quem ele é. Né? Ele, por exemplo, é o responsável pelo inquérito, outro inquérito fajuto, das milícias digitais, que mira lá o presidente Jair Bolsonaro, desde o início de 2022. Tinha a Denise Ribeiro, que era o cão de guarda do Alexandre de Moraes, ela saiu de licença maternidade e entrou o Fábio Shor, que é, né, o outro cãozinho de guarda ali do Alexandre de Moraes. Então, terminou o governo Bolsonaro, aí no início da gestão do Lula, ele avançou com essa investigação fajutérrima, e a gente vai falar hoje sobre a verdadeira milícia digital, que é o grupo do PT, não o grupo orgânico, espontâneo, natural, de apoiadores do Jair Bolsonaro, mas esse grupo, robôs, inclusive, a gente vai falar sobre isso no programa hoje, né, esses influenciadores todos que recebem ali dinheiro do governo do PT, que recebem treinamento, né, que atuam todos em bloco, como uma milícia verdadeiramente, os seus robôs. E aí o Fábio Shor, né, cordeirinho ali, cão de guarda do Alexandre de Moraes, começou a tomar várias medidas contra o Jair Bolsonaro, inclusive no caso da tal trama golpista. Né? Ele é um dos 4 delegados que assinam o relatório do indiciamento que foi entregue ao Procurador-Geral da República. Que mais? Bom, ele foi... Olha só, ele tem, dentro desse inquérito das milícias digitais, apuração, além da apuração sobre a trama golpista, o caso da fraude no cartão de vacinação, essa balela. A investigação sobre desvios de verbas do cartão corporativo. Né, você olha os dados de gastos cartão corporativo, compara do Bolsonaro com o Lula e Dilma, a gente sabe quem gastou mais. Né? A apropriação dos presentes personalíssimos que o Bolsonaro vendeu, teria vendido. Inclusive, o Fábio Shor conseguiu produzir um relatório em que dizia que o valor arrecadado com a venda de joias e presentes personalíssimos, né, também a lei é muito clara, ou não é tão clara assim, mas dá a entender que presente pessoal, uso pessoal, ele não é incorporado à União, mas o Fábio Shor produziu um relatório com um erro absurdo de cálculo. Não, que o Bolsonaro arrecadou com a venda de presentes que ele recebeu como presidente, isso chegou a 4,5 milhões de dólares. Depois a Polícia Federal, não, é 1,2 milhão, né, 1,2 milhão. E também está investigando disseminação de notícias falsas, segundo o critério de quem? Do Fábio Shor, do Alexandre de Moraes e dessa turma toda. Né? O Shor já foi chamado pelo senador Marcos Duval de capataz de Moraes, porque executa ordens ilegais do ministro Moraes, e mesmo com a oposição, o Ludmila pode até falar sobre isso depois, mesmo com oposição, em muitos casos, do Ministério Público. Né? E o Marcos Duval diz que são ações desumanas inaceitáveis. O delegado, o Fábio Shor, foi aquele que foi acusado pelo deputado federal Marcel Van Hatten na tribuna da Câmara em agosto, né, de 2024, de produzir diversos relatórios fraudulentos, inclusive contra o Felipe Martins. Por isso era importante a presença do Fábio Shor hoje, para que ele fosse interrogado pelo Jeffrey Checchini, advogado do Felipe Martins. Então ele não foi intimado, não compareceu. O Shor também perseguiu a filha do exilado Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha. Ele ameaçou prender a mãe da adolescente, caso a menina continuasse usando as redes sociais. Ele também está por trás da operação da Polícia Federal, feita na casa do Carlos Jordi, que era líder da oposição na época, em Niterói. Também tem Fábio Shor ali. Ele também foi quem investigou, eu falei no início, aquele grupo perigosíssimo de WhatsApp, que tinha vários empresários importantes do Brasil, entre eles o Luciano Hang. Aquilo também foi coisa do Fábio Shor. Então, Max, era importantíssimo que o Fábio Shor fosse ouvido hoje. Eu não sei como é que vai ser feito agora, a Ludmila depois pode explicar se a intimação pode ser feita posteriormente, ou se não há mais tempo de intimá-lo e levá-lo a prestar depoimento. E aí? O que eu fico me perguntando, Lacombe, é diante de tudo isso que a gente está vendo, diante de todos esses absurdos, esse vídeo que o Checchini falou para mim é só mais um absurdo, é mais uma pontinha do iceberg que tá aparecendo. As informações que a Ludmila trouxe acho que deixam bem claro o estado de anomia que a gente está vivendo
no Brasil, uma anomalia assim absurda. Não tem mais lei, não tem mais jurisprudência, não tem mais... Ou seja, tudo acontece de acordo com o interesse de uma pessoa, ministro Alexandre de Moraes. Então, a defesa, todas as testemunhas negadas. Aí uma testemunha importante como o Fábio Shaw não é intimada. Ou seja, o processo inteiro é uma farsa. Eu sei que você já sabe disso. Mas todos esses assuntos, todos esses pontos que a gente está levantando aqui, ficam muito claros para qualquer pessoa que esse julgamento é uma farsa. Então a gente precisa entender o que está acontecendo para poder explicar para as pessoas, para poder questionar as pessoas. Pega esse corte da Ludmilla aqui, que ela falou agora no início, manda para os seus amigos, manda para o grupo da família, joga lá a bomba lá e deixa o pessoal debater o assunto, porque é inegável. O que a gente está vivendo no Brasil é uma ditadura, tá? Que obviamente ainda não está consolidada, mas ela está avançando, né, a passos largos para se consolidar de uma vez, e aí não vai ter mais jeito. E eu espero, assim, que os nossos deputados, os nossos senadores, né, os políticos, as pessoas de bem, vejam isso e não se calem. E não fiquem pensando só, não, mas eu tenho que me preocupar com outras coisas. Gente, se isso continuar do jeito que a gente tá vendo, não vai ter fim. E a gente está vislumbrando um Brasil que vai virar uma ditadura comunista real, das mais ferrenhas. Tá? Eu não duvido, o Alan já falou isso aqui, eu não duvido que daqui a pouco a gente vai ter pessoas sendo acusadas de traição à pátria e querendo botar até execução sumária. Eu não duvido que isso possa acontecer. Porque assim, não há limites. Esse é o ponto. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. Não há limites. Até agora, no Brasil, não há limite para o Alexandre de Moraes. Ele pode tudo. Ele pode fazer o que ele quiser com qualquer pessoa. Isso é muito absurdo. Aí vem as tarifas de 50% por causa do Alexandre de Moraes. Isso está na carta do Trump, isso está no comunicado daquele oficial lá do Departamento de Estado, que nós mostramos já aqui. Darren Beatty. O Marco Rubio comentou sobre Alexandre de Moraes também, tá? Ou seja, a tarifa tem nome e sobrenome, Alexandre de Moraes. E aí as pessoas ficam querendo culpar o Bolsonaro, querendo culpar o Eduardo Bolsonaro. Sabe, é um negócio assim de maluco. Por quê? Porque tá todo mundo preocupado com o dinheirinho. Mas a economia vai sofrer. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Se as coisas continuarem do jeito que elas estão, daqui a 10, 15 anos não tem mais economia. Você vai ter uma inflação galopante no nível de Venezuela, no nível de Cuba. Você não vai ter mais economia. É isso que esse pessoal não está entendendo. Eu espero mesmo que aconteça esse choque de realidade. Eu sei que ainda é difícil de explicar, tá? Mas muita gente vai conseguir entender o que está acontecendo agora. Eu queria ouvir a Ludmilla também sobre ontem, né? Que ela comentou que queria falar sobre o que aconteceu ontem, Luiz. É importante, você botou aqui uma manchete que eu acho também que a gente pode jogar já para a Ludmilla comentar, que é o Chiquini se referindo aos manifestantes lá em Brasília, no 8 de janeiro de 2023, como vândalos, e o Alexandre de Moraes, que teoricamente seria um juiz, o que ele obviamente não é, dizendo não, são golpistas. Quer dizer, ele já tem o veredito na cabeça. Para ele houve golpe, e ele vai dizer que houve golpe e que todos são golpistas. Desculpa, Max. Não é Queria isso, só trazer mais esse elemento também. Nesse ponto. É porque é de ontem isso, né? Ou é de hoje isso? Esse é de hoje ou de ontem? É de hoje, mas se eu não me engano foi relativo a ontem. Então tá. Lud, e aí? Bom, tem várias coisas também para falar sobre essas coisas que vocês disseram agora. Vamos começar por essa última agora, sobre o não são vândalos, são golpistas. Bom, um juiz que está julgando uma causa, ele só pode dar o veredito depois que o processo se conclui, todo mundo já foi ouvido, todas as provas já foram juntadas, já passaram as fases das alegações finais, chega na mão dele para ele dar a sentença, aí no caso do STF, para ele depositar o voto dele, ele só pode fazer isso depois que tudo isso acontece. Só que a gente ainda nem chegou no interrogatório dos réus do grupo 2. A gente ainda está na fase de oitiva de testemunhas. Então ainda tem muita água para rolar nesse processo aí. Oitiva de testemunhas, porque tem uma ordem. Né? Você começa ouvindo as testemunhas da acusação, depois você passa para as testemunhas da defesa, depois você passa para os interrogatórios dos réus, depois você passa para a fase de diligências complementares, depois ainda tem alegações finais de todo mundo, MP e defesa, e só depois o juiz pode julgar. A gente ainda está aqui, no início, oitiva das testemunhas.
E você veja, quando o Moraes ele fala são golpistas, ele julgou. Porque um dos crimes que estão sendo julgados nesse processo é o crime de golpe de Estado. Então, se o Moraes, ainda na fase de oitiva de testemunhas, já está dizendo são golpistas, ele já julgou o golpe de Estado, julgou antecipadamente, portanto, ele é suspeito para continuar nesse processo. Porque, assim, todo mundo já sabe, não precisava desse episódio para saber que ele é suspeito. Ele é já suspeito desde sempre, né? Desde o início dos tempos ele é suspeito. Mas, enfim, é só mais uma coisa para ser acrescentada. Então, ele é completamente comprometido, né? A sentença já está pronta, como disse o Mauro Cid. Mas eu queria acrescentar uma coisa, antes que a gente perca o fio da meada, em relação à audiência de ontem e as providências tomadas pelo Dr. Jeffrey Schickini, com as quais eu concordo. Ele havia entrado com um mandado de segurança, e nesse mandado de segurança, um dos pedidos era para suspender a audiência de ontem. Era um pedido, obviamente, um pedido de urgência, porque se a audiência está marcada para o dia seguinte, e você tem motivos mais do que suficientes para adiar essa audiência, alguma coisa aconteceu que aquela audiência não poderia acontecer de forma regular, como, por exemplo, o juiz deixou de intimar as testemunhas da defesa, que foi o que aconteceu. Esse e muitos outros motivos. Então, ele foi e pediu. Como ele já havia pedido por outras formas, por exemplo, agravo regimental. Ele já tinha entrado com agravo regimental, que até hoje não foi julgado, pedindo lá todas essas nulidades, não foi julgado, sentaram em cima. Restou ao Dr. Jeffrey Schickini entrar com mandado de segurança para suspender audiências, que já era no dia seguinte. E esse mandado de segurança caiu com o ministro André Mendonça. Então, daí se criou aquela aura, oh, meu Deus, o ministro André Mendonça, nos salve-nos, né? Salve-nos, ministro André Mendonça, caiu com ele e tal, será que ele vai nos salvar? Eu falei, se o André Mendonça, né, até porque ele falou lá no Gilmar Palusa que ele não concordava com os métodos, não sei o quê, se ele mantiver essa mesma linha, né, se tomou uma dose ali de testosterona e resolveu fazer o que está ao alcance dele e dentro das 4 linhas fazer, ele vai dar provimento, pelo menos parcial, a esse mandado de segurança, para, no mínimo, suspender a audiência. E isso aí não teria nem outro meio para fazer isso. Não teria outro meio, porque já entrou com agravo, ninguém julgou. Então ele entrou com mandado de segurança. Aí todo mundo, inclusive e principalmente os bolsonaristas fanáticos, eu não estou dizendo que todo bolsonarista é fanático, eu estou dizendo que alguns são. O pessoal no X começou a criar a seguinte tese. O Dr. Jeffrey Schickini, como ele é filiado ao Novo, e o Novo não gosta do Bolsonaro, ele entrou com esse mandado, olha o raciocínio tosco. Então ele entrou com esse mandado de segurança, justamente sabendo que ele não tem cabimento, já vou entrar nesse detalhe, sabendo que ele não tem cabimento, para cair com o André Mendonça, ninguém explicou como é que o Dr. Jeffrey faria cair com o André Mendonça, mas enfim, para cair com o André Mendonça, e o André Mendonça, por não poder fazer outra coisa, indeferir, e ele poder falar mal do Bolsonaro. Olha que raciocínio tosco. Aí, enfim, esse pessoal estava usando a jurisprudência, que existe e é majoritária, no sentido de que um ministro do STF não pode canetar o outro, não pode deferir liminar em HC e em mandado de segurança contra o outro. E até tem entendimento no sentido de que nem caberia mandado de segurança contra a decisão judicial. E eles estavam, né, citando essa jurisprudência. Aí eu falei, é isso? Eles vão ficar citando essa jurisprudência para passar um pano prévio para o André Mendonça? Eu nunca vi isso. Geralmente o pessoal faz a cagada e depois o pessoal passa o pano, né, para limpar a cagada. Eu nunca vi a passação de pano prévia. Quer dizer, era esse pessoal já vislumbrando que o André Mendonça não ia dar, ou seja, ia fazer a cagada e eles já estavam passando o pano previamente. Mas enfim, aí eu apresentei lá, coloquei no Twitter, jurisprudência recente, de 2022, da Carmen Lúcia. Ela não deu a liminar, só que o que ela fez? Era um caso de um político de prefeitura, né, prefeito, enfim, disputa política, só que relacionada a fake news. Um adversário político do cara processou o cara na justiça eleitoral por fake news. Aí, nesse processo, ele foi condenado por fake news, né, deve ter dado ali uma indenização, alguma coisa assim, e esse cara que foi condenado recorreu, e esse recurso chegou até o STF, falando não foi fake news, foi liberdade de expressão, e caiu com o Cássio Nunes. Aí o Cássio Nunes deu ganho de causa, deu razão pro cara que havia sido condenado por fake news, dizendo que não, ele não fez fake news coisa nenhuma, o que ele fez está dentro da liberdade de expressão. Aí o outro não gostou, recorreu da decisão do Cássio. Caiu com quem? Com a Carmen Lúcia. Pediu para Carmen Lúcia rever aquele ato do Cássio, que tinha liberado o cara. Como esse assunto é um assunto muito caro para a STF, assunto de, se essa jurisprudência do Cássio vingar, né, pensa com a cabeça da STF, se essa jurisprudência do Cássio, né, de liberdade de expressão vingar, né, a gente está ferrado. Então, o que a Carmen fez? Como existe essa jurisprudência do STF, que diz que o ministro não pode canetar o outro, o que ela fez? Mandou para o plenário. E no plenário, ela já botou o voto dela ali.
canetando o Cássio. Então, nesse voto da Carmen Lúcia, ela mesma excepciona essa jurisprudência do STF que diz que não cabe. Por quê? A jurisprudência, todos eles aceitam no seguinte sentido. Inclusive, eu coloquei jurisprudência do Barroso, do Flávio Dino, da Carmen e até do Alexandre de Moraes, dizendo que realmente não cabe mandado de segurança lá do ministro julgar contra o outro, exceto em caso de decisões teratológicas, ou seja, decisões absurdas. Então, a Carmen levou o caso até o plenário e ela ali depositou o voto dela canetando o Cássio, sim, em mandado de segurança. Então, o que o ministro André poderia ter feito de acordo com a própria jurisprudência do STF, que eu estou narrando aqui com detalhes para vocês. Depois vocês pegam detalhes lá do pessoal que está assistindo, que quiser o número do julgado, pega lá no meu X, porque está tudo lá, eu botei o print. O ministro André Mendonça poderia perfeitamente, em relação à suspensão da audiência, ele teria que decidir ali suspendendo, porque havia, sim, uma decisão teratológica e, acontecendo agora a audiência, já pereceu o direito, não tem mais o que fazer. Em relação aos outros pedidos, ele poderia fazer igual a Carmen Lúcia fez, manda para o plenário e já deposita o voto dele canetando. Então, assim, essa história de que o André Mendonça não podia fazer nada, coitadinho, não pode fazer nada, coitadinho, uma ova. Coitadinho é o escambau. Procurem lá no meu ex, que as informações estão lá, a jurisprudência está lá do que ele poderia ter feito e não fez. Deixou a audiência acontecer, mesmo com tudo ali elencado, mesmo com todas as provas no sentido de que as testemunhas da defesa não foram intimadas. Então, essa audiência não poderia sequer se iniciar. O André Mendonça tinha que ter, ao menos, ter suspendido essa audiência até que essa irregularidade se resolvesse, e ele não fez. Sentou em cima e não decidiu o mandado de segurança, nem pelo sim, nem pelo não. Sentou em cima. Ludmila, tem algumas perguntas aqui no chat. O Fábio Tomás. Lud, o que aconteceria se o doutor Chiquini enquadrasse o Xandoca por ter julgado antecipadamente? Ele pode reagir de alguma forma, o Chiquini, diante da manifestação do Alexandre de Moraes, se antecipando, já condenando os réus, chamando-os de golpistas? Pode recorrer ao Papa Leão XIV. Ai, meu Deus. Tô pensando aqui as autoridades para que ele pode recorrer. Que falta Donald Trump. Ai, Deus. Pode recorrer, sim. Bom, agora falando sério. Ele pode recorrer ao plenário. Só que ele recorre ao plenário e ninguém julga. Então, assim, é isso. Pessoal, ditadura é exatamente isso. É quando você sabe que aquilo ali é absurdo, existem os recursos, mas eles não funcionam. É que nem o Senado parado. Existe o recurso. Não tem o que fazer para ter o impeachment da Alexandre de Moraes? Claro que tem. Claro que tem. E a Constituição diz qual que é o caminho. Senado Federal, crime de responsabilidade, impeachment. Só que ali a engrenagem está enferrujada, aquilo ali não anda. Regimes são assim. Agora, tem pergunta da Marta Blum, mas você pode falar. Posso fazer mais uma? Só mais uma. A pergunta da Marta Blum. Lembra da Marta Blum? É aquela que a gente chamou uma vez para live exclusiva. E ela, não, agora eu estou com cabelo, meu cabelo não está bom. Aí depois ela, no outro dia, na live exclusiva seguinte, ela participou com a gente. Acho que foi a primeira assinante da Timeline a participar de uma live exclusiva com a gente, a Marta. Um beijo para você, Marta. Doutora Ludmila, nos explique o que aconteceria se os advogados e todos os envolvidos nas defesas desse pessoal que está sendo julgado pelo Xandão largasse toda essa palhaçada de julgamentos. Seriam condenados à revelia, provavelmente, Lud. Não. Não? O advogado, se ele abandona a causa, claro, tem advogado abandonar a causa tem consequências, inclusive, para o advogado, consequências disciplinares pela OAB. Então, o advogado ele não pode abandonar sem consequências. Ele tem que avisar o cliente dizendo, olha, cliente, eu não quero mais atuar no seu processo, não importa o motivo. Ele tem que comunicar ao cliente para que o cliente possa contratar outro advogado. Caso isso aconteça e o advogado saia, ou por ter abandonado, ou por ter comunicado ao cliente que ele não vai mais participar, ou se o advogado simplesmente sai lá da audiência, batendo a porta, não quero mais participar disso aqui. Ele vai estar abandonando ali o ato, vai ter consequências disciplinares na OAB, porque eu duvido que a OAB compre esse barulho, né? Mas, enfim, o fato é que nenhum réu ele pode permanecer no processo sem defesa técnica. Então, ainda que nenhum advogado aceite defender aquele determinado réu, o juiz é obrigado a oficiar a defensoria pública ou a solicitar um advogado dativo para prosseguir na defesa daquele réu. Então, não existe isso de réu sozinho no processo sem advogado ou defensor. Isso não existe. Se o réu não está nem aí, o próprio juiz nomeia qualquer advogado do Brasil para seguir na defesa dele. Max. Agora, Lud, eu queria te ouvir também sobre a questão do Felipe Martins, né? Porque a gente tem aí uma bagunça, mais uma bagunça, né, em relação ao Felipe Martins, porque você tem todas as pessoas que participaram das tais reuniões negando a presença do Felipe Martins. O único que fala que o Felipe Martins estava lá foi o Cid,
sendo que ele nem estava na reunião, né? Segundo ele mesmo, ele só preparou a sala e saiu. Né? Ele não viu o dinheiro, mas ele deduziu que havia dinheiro na Não sacola viu, ou na caixa de não vinho viu que a foi entregue minuta, ao mas Braga. deduziu também da minuta. Pelo peso. Eu acho que nem Pelo doleiro, acho que nem bancário consegue fazer isso, tem essa Não, eu consigo. habilidade. Você pode botar qualquer valor numa sacolinha, eu pego e digo a você exatamente quanto tem. Posso te garantir. Vou dizer o negócio. Desculpa, Max. Não, é absurdo, é uma piada. E assim, Lud, aí a gente vê essa situação do Felipe Martins, né? Você não tem provas concretas, o que você tem ali são uma situação até de tortura, porque agora vieram com a história, e aí uma opinião que eu tenho, eu queria ouvir também você sobre isso, né, de que o Mauro Cid negou que o Felipe Martins viajou, né, que ele não estava. E que ele, segundo ele falou, não, eu nunca falei sobre isso porque nunca me perguntaram. E aí agora o Alexandre de Moraes, ali a acusação, disse que, o Alexandre de Moraes nem é acusação, né, em teoria, né, mas disse que, na verdade, toda a questão da viagem do Felipe Martins, a confusão se deu por causa de um arquivo, né, um documento encontrado com o Cid, com uma lista de passageiros aonde o Felipe Martins estava ali. Então, assim, para mim, parece, Lud, que o Alexandre de Moraes já está preocupado em se defender com alguma possível acusação contra ele aqui nos Estados Unidos. Então, para dizer, não, eu não sabia nada de documento forjado, falsificado, eu me baseei apenas numa lista de passageiros. Mas, para mim, isso piora a situação mais ainda, porque uma lista de passageiros não implica que todos que estavam na lista viajaram. O que a viagem em si também já não seria problema, né? Já não seria crime. Mas, assim, já que esse foi o argumento, fica claro, mais do que nunca, que a prisão do Felipe Martins foi completamente ilegal, né? Ele pega um argumento qualquer, que foi o que restou. Né? Ele vai argumentar o quê? É a mesma coisa que você dá uma festa e você faz a lista de convidados. Sabe, vou fazer uma festa aqui, vou convidar 100 pessoas. Aí você faz lá a sua lista. Isso não significa que as 100 pessoas vão estar na sua festa. Um vai estar viajando, o outro não vai poder ir, o outro, né, não vai ter dinheiro para viajar, para ir na sua festa. Cada um vai ter, o outro vai estar doente. Enfim, vai acontecer um monte de coisa, que, sei lá, eu não sei qual é a estatística aí, mas eu acho que, mais ou menos, acho que, estatisticamente, sei lá, eu acho que uns 20% dos convidados costumam não comparecer às festas que as pessoas dão. Então, como que você vai confiar num documento tosco, falho, como uma lista, assim, não oficial de nada, uma lista, sei lá, devia ser um papel ou uma lista no Word, no Excel. Assim, é um negócio tosco que só prova como ele é um mau juiz, como ele não deve estar exercendo aquela função. Assim, não tem mais nada que se precise provar. Então isso aí continua depondo contra ele, não o salva de forma alguma. Tem mais uma pergunta aqui que o Fábio disse que ele se expressou mal. Ele quis dizer assim, no ato do Xandoca, quando ele diz, não são vândalos, são golpistas. Se o Chiquinho o enquadrasse. A questão é, o Chiquinho, a gente até queria que ele tivesse participado do programa com a Ludmilla, daria um debate ótimo, né, uma conversa boa, mas o Chiquinho, por conta desses contratempos todos que ele está enfrentando na defesa do Felipe Martins e do Kid Preto que ele defende, ele falou, olha, hoje é impossível, por favor, rodem aí o material que eu coloquei nas redes sociais, mas hoje realmente eu tenho que me movimentar aqui para rever aqui a minha atuação como advogado de defesa. Mas o Fábio, a gente não sabe qual foi a reação do Chiquini diante disso, né? De o Alexandre de Moraes tê-lo, Austin Powers, de novo, corrigido. Né? Não são vândalos, são golpistas. Mas, neste momento, provavelmente, o advogado deveria dizer, né, Ludmilla? O senhor está chamando de golpista, o senhor já tem um veredito? Eu não sei se o Chiquini se manifestou dessa maneira, mas isso sim era possível, né? Claro, ia irritar o moço, né? Mas fazer o quê? Tá, os advogados costumam bastante, quando esse tipo de coisa acontece, se um juiz, durante a audiência, toma alguma atitude que o advogado não concorde, os advogados eles costumam falar a seguinte frase: Excelência, gostaria que constasse em ata o meu protesto. Então, hoje em dia, até essa figura de constar em ata o protesto, até meio que saiu de moda, porque hoje em dia todas as audiências são filmadas. Então, ali, eventual irregularidade que aconteça, ela fica gravada. Só que quando você consta em ata, né, quando você pede ao advogado, requereu que constasse em ata isso e aquilo, facilita para uma futura análise, né, posterior. Nesse caso, ele recorra e diga, aconteceu essa irregularidade na audiência. Então, já vai estar ali na ata, e o juiz que for julgar isso não vai precisar assistir o vídeo, porque já vai estar na ata. Então, ele poderia ter feito, mas assim, eu nem estou falando mal dele não, porque às vezes na hora, pode ser que ele tenha feito isso,
mas pode ser que na hora também, ali no calor dos acontecimentos, não tenha passado pela cabeça, enfim, tudo ali no calor dos acontecimentos, né, nem sempre, às vezes você tem a ideia perfeita para aquele momento perfeito, né? Mas o que ele poderia ter feito, que certamente ia irritar muito o Alexandre, é falar, protesto em relação a essa fala de Vossa Excelência, chamando essas pessoas de golpistas, uma vez que Vossa Excelência está julgando processo por golpe de Estado e acabou, portanto, de proferir um julgamento antecipado. Então, por isso, requeiro nos autos que seja consignado o meu protesto para futuro recurso. Isso poderia ter sido feito, é claro. Ia irritar profundamente o Moraes. Provavelmente ele ia indeferir o registro desse protesto em ata, mas pelo menos fica gravado, né, para o público. Exatamente, Lud. Eu queria trazer aqui mais uma informação do Jeffrey Schickini, né, que ele está tweetando, isso foi da audiência de hoje, né, mais uma audiência lá do núcleo do Felipe Martins, que o Schickini disse o seguinte: o general G. Dias acabou de me responder que tinha 900 homens à disposição no dia 8 de janeiro e que havia tropas de prontidão antes da chegada dos golpistas, entre aspas. Disse ainda que, de fato, recebeu vários informes da ABIN sobre os riscos de atos de depredação. Como 900 homens com preparo militar, escudos e armamentos não conseguiram conter civis desarmados. E o grupo de manifestantes, pelo menos os que foram, né, indiciados e julgados, entre aspas, de novo, Austin Powers julgados, Sim. 1.300, uma coisa desse tipo. Deixa eu só mudar Então, aqui a não câmera. é isso? 1.300, mais ou menos, que foram, né, envolvidos Eu acho que na sim. invasão dos prédios Eu públicos, acho que sim. na depredação e tal. Gente, o Max hoje está dirigindo aqui. Pois é, o corte de eu não sei câmera. por que ele deu algum Deu erro tilt. aqui. Deu algum erro. Então, eu vou falando e vocês vão vendo a imagem do Max, não tem problema. Mas é porque 900 homens contra 1.300, pô, e 900 homens mobilizados pelo GSI. 900 Mais homens. Polícia Militar, Sim. mais a Guarda Municipal. Não, essa história toda ela não faz nenhum sentido. Por quê? Porque você tem, desde o início... Quer trabalhar com a Aberta? Eu vou ali, fogo aberto. Quer? Não, agora já voltou já. Desde o início, Lacombe, você tem o vídeo, né, do início da manifestação, as pessoas estão caminhando em direção à Praça dos Três Poderes sendo escoltadas pela polícia. Então, assim, é um negócio que não faz o menor sentido. O que eu não consigo entender é que, já que há toda essa história criada da trama golpista, tá? Já que há toda essa história, por que o G. Dias não é questionado pelo próprio Alexandre de Moraes? Se de fato o Alexandre de Moraes quisesse entender o que aconteceu, o G. Dias teria que prestar o depoimento principal, o mais importante. Mas seria pelo menos dele. ontem a gente brincava no botequim da noite, no boletim da noite da Timeline, que o G. Dias, o general Gonçalves Dias, ministro-chefe do GSI, que foi demitido pelo Lula diante da sua patética atuação, que ele estaria, até brinquei, fiz piadas, que ele estava no buraco lá no Irã junto com o Ali Khamenei, né? Porque ninguém nunca mais, depois da demissão do G. Dias, conseguiu contato com ele, entrevistá-lo e nada. Pelo menos pelo jeito ele foi intimado, compareceu. Agora, por mais que se destrua essa narrativa de que houve uma tentativa de golpe, com depoimentos como esse do G. Dias, né? Pô, mas que tipo de golpe é esse que um monte de gente desarmada, por mais que estejam sendo enquadrados por organização criminosa armada, o que é arma? Um estilingue? Um bodoque? Uma tiradeira? Chame como você quiser, né? Quem era o líder daquele movimento? Mas num domingo, sem nenhuma liderança do país, na Praça dos Três Poderes, com a Praça dos Três Poderes vulnerável e oferecida daquela maneira, porque esses 900 homens, eu espero que alguém tenha perguntado, mas por que esses homens não foram mobilizados? Por que a Força de Segurança Nacional, que estava lá no Ministério da Justiça, não foi acionada? Por que o Flávio Dino, que estava lá vendo de camarote tudo, continuou olhando de camarote e mantendo todos aqueles homens que estavam com ele no Ministério da Justiça, não foram acionados? Porque se você for somar todas as forças de segurança que havia, você teria impedido a invasão dos prédios públicos. Lembrando que muita gente invadiu ou entrou nos prédios públicos porque começaram a jogar bombas sobre a população ali, sobre os manifestantes, de helicópteros. E as pessoas foram se proteger. Lembrando que há atuações muito suspeitas de várias pessoas que entram primeiro, né, pessoas estranhas, né, não com aquele perfil que a gente conhece dos apoiadores do Jair Bolsonaro, pessoas que agem, parece já conforme um roteiro, né, conforme um planejamento bem anterior. É tudo muito estranho, a gente não pode chamar aquilo de tentativa de golpe de Estado, né, diante das cenas que a gente já viu em outras manifestações muito mais criminosas, digamos assim, 2006, 2013, 2014, 2017, mas era a turma do Lula, era MST, eram centrais sindicais, era o PT, era PCdoB, era PSB, toda essa turma, destruindo tudo, quebrando tudo, incendiando sede de ministério, e ninguém considerou aquilo tentativa de golpe de Estado. É uma vergonha absoluta. E Lud, a gente está também de olho aqui, porque claro que você já viu aí o pedido de prisão
feito pelo Gonê, do Bolsonaro e de todos os réus do chamado núcleo crucial, e os Estados Unidos estão de olho nisso também. Então, muito provavelmente, Ludmila, o Paulo Gonê, vindo a Lei Magnitsky, que a gente queria muito que viesse amanhã, no dia do aniversário do Alan dos Santos, mas muito provavelmente o Paulo Gonê vai ser enquadrado junto com o Alexandre de Moraes, assim que, né, o Trump finalmente liberar a aplicação de sanções via Lei Magnitsky. Lud. Sim, eu vou comentar disso, só que para não perder Claro, por favor, fique à vontade. o raciocínio em relação a outra coisa, em relação às testemunhas que foram arroladas pelo Felipe Martins. Veja que o Alexandre de Moraes, ele escolhe testemunha, coisa que ele não poderia fazer. Cabe a ele deferir ou indeferir, e mesmo assim, indeferir testemunha é um negócio assim tão excepcional. Inclusive, no dia a dia das varas criminais, existe a chamada testemunha abonatória. Muitos chamam de testemunha de testemunha de canonização, é um nome que eu acho engraçado, que é aquela testemunha que ela não viu nada sobre os fatos, ela só está ali para canonizar o réu, para dizer que, eu conheço o réu, ele é bonzinho, ele é legal, não tenho nada contra ele, ele é um cara honesto e tudo mais. E mesmo essas testemunhas, que não tem nada para falar sobre os fatos, o juiz ele poderia até indeferir essas testemunhas, mas é praxe no expediente forense deferir essa testemunha. Por exemplo, eu nunca indeferi uma testemunha abonatória. É até uma forma de satisfação ali do advogado para com o réu. Às vezes o réu não entende essas coisas. Ele, eu quero colocar ali uma testemunha para dizer que ele me conhece, que eu sou um cara legal. Então, é praxe você deferir essas testemunhas que nada tem a acrescentar, a não ser dizer que o réu é legal. Essas testemunhas abonatórias ou de canonização. Mas o Moraes, ele escolheu as testemunhas e ele não apenas indeferiu as testemunhas de canonização. Ele indeferiu testemunha-chave, como, por exemplo, o Eduardo Talhaferro, que era um cara ali que esse era a chave mesmo. E o Moraes sabe que o Talhaferro, até pelas últimas manifestações dele e tal, sabe que o Talhaferro não está mais disposto a passar a mão na cabeça lustrosa dele. Então, indeferiu o Talhaferro, indeferiu o Eduardo Bolsonaro, indeferiu o Carlos Bolsonaro, indeferiu a esposa do Felipe Martins, que nem eram testemunhas abonatórias, eram testemunhas realmente dos fatos. Então, Moraes, ele escolheu as testemunhas. Assim, é um lamaçal o que esse cara está fazendo com o direito brasileiro. Assim, é uma coisa impressionante. Mas você tinha me falado, você tinha feito uma outra pergunta, eu mudei de assunto, agora eu já esqueci qual foi a pergunta, desculpa. Não, é isso, em relação ao Gonê. Lembrei, do Gonê. Eu vi hoje de manhã a matéria no Metrópolis. Metrópolis, aparentemente, a coluna do Paulo Capelli, aparentemente está por dentro ali do que está acontecendo, né? E a matéria dizia que o governo Trump discute sanções a Paulo Gonê por pedir prisão de Bolsonaro. Essa era a matéria. E o fato cabe ao MP, né, se ele achar que deve, pedir a prisão das pessoas. Tá certo. Só que, nesse processo especificamente, a gente não tem um processo penal normal. Não é um cara que está sendo julgado ali ou por tráfico de drogas, por homicídio, né, é um crime político, que na verdade nem existiu. Eles inventaram. E o Gonê, nesse caso, né, sem denúncia do Gonê, não haveria nenhuma condenação. Portanto, isso significa dizer que o Gonê é uma peça essencial na engrenagem do regime. Porque não adiantaria o Alexandre de Moraes querer condenar se o Gonê não denunciar. Para isso serve o Ministério Público, ali as funções são delineadas. O Alexandre de Moraes conseguiria manter a pessoa presa ad eterno, com aquelas justificativas tabajara dele. Agora, ele não conseguiria uma condenação formal se não fosse o Paulo Gonê denunciando. E, ao final, ainda pedindo a condenação, mesmo após toda a instrução e tudo mais. Então, o Gonê, sim, ele, né, infelizmente, ele tinha lá a carreira dele brilhante, nunca escutei falar nada dele, escutava até falar coisas boas do Gonê, mas ele, ao final, né, da carreira dele, ele jogou tudo fora. Ele jogou a honra dele fora, o prestígio dele fora, e ele se habilitou a ser uma peça, né, uma engrenagem do regime, o que é absolutamente lamentável. E, portanto, né, concluindo, a meu ver, sim, merece a Magnitsky por ter sido um colaborador essencial do regime do Alexandre de Moraes. Gonê, então, na mira também da Magnitsky, que a gente espera, e a turma toda no chat aqui está empolvorosa, aguardando ansiosamente a Magnitsky, que a gente lembra, a gente sempre fala sobre isso aqui no Conversa Timeline, o Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro. Então, vai fazer 6 meses agora, em julho, dia 20 de julho, faz 6 meses apenas que ele reassumiu a presidência. A gente já explicou aqui que essa discussão sobre a Magnitsky envolve Departamento de Estado, Departamento do Tesouro, Conselho Jurídico, Conselho da Casa Branca. Então, há 4 órgãos aí, cada um fez um parecer. Esses pareceres já foram enviados ao Trump e o Trump está analisando. Eu imagino que o Trump já tem, inclusive, assinado, né? Do jeito que as coisas estão escalando. Primeiro, ele mandou lá uma série de manifestações pelo Truth Social, né, que é a rede social dele, de apoio ao Jair Bolsonaro. Aí ele veio com as sanções em forma de tarifa.
Agora ele vem com uma investigação, né, da seção 301 com base da lei comercial dos Estados A Unidos. gente vai falar disso ainda. Vai falar, podemos falar agora. Podemos. E a Magnitsky também está nesse bojo aí. Então, ele vem, o Trump, ele tem lá um livro, inclusive, sobre estratégia de negociação, e ele vem cumprindo passo a passo tudo que ele ensina como estratégia de negociação e de pressão contra, né, quem você está ali, né, trocando uma ideia, né, para conseguir algo para você de bom, né? Diga, Max. Não, eu queria já falar sobre esse assunto da seção 301, que eu acho que está Claro, por favor. bem relacionado, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, obviamente que ele também tem uma preocupação diplomática, tá? Há um interesse em boas relações com o Brasil? Claro que há, por isso ele também está fazendo essas ações. Então, o fato dele não ter colocado a Magnitsky ainda é, como o Lacombe já sinalizou, uma estratégia de negociação. O que me parece, tá? Para mim, me parece muito claro, o Trump está querendo saber até onde o governo brasileiro está disposto a ir. Até onde o Brasil vai resistir, vai ao bom senso, né? Vai resistir ao bom senso e se aliar a esse tipo de país. Até porque, dessa forma, fica mais fácil para o Trump justificar ações graves como a Lei Magnitsky para os próprios americanos, para os próprios políticos aqui. E não ficar com aquela coisa assim, não, mas foi você que fez o Brasil, né, ficar contra os Estados Unidos, foi você que afastou o Brasil dos Estados Unidos. O que o Trump está tentando fazer agora é, estou aqui dando uma oportunidade para vocês. Ele podia, como ele já fez, colocar a tarifa entrando imediatamente, valendo imediatamente, ou em 3 dias. Ele não fez isso. Ele botou a partir de 1º de agosto. Então, tudo isso é muito, muito bem pensado, tá, gente? Tudo isso é muito bem pensado. Então, ele esperou para iniciar a investigação da seção 301, apesar de ele ter anunciado, ele esperou, porque ele queria saber qual seria a reação do Brasil. A reação, obviamente, foi a pior possível. Então, agora inicia-se a seção 301. Provavelmente, né, não acredito que vai ter uma mudança, porque a mudança seria uma pacificação política no país, mas que isso não é interesse nem do Lula, nem do PT, nem do Alexandre de Moraes. Né? E a gente sabe que hoje em dia aí são esses que estão dando as cartas, né? Pelo menos os que estão à frente, né, das coisas. Então, as tarifas, para mim, já estão certas, essas de 50%, começando no 1º de agosto. E aí tem outra informação importante. Foi ontem, agora não estou me lembrando aqui, que aquele oficial lá da OTAN, né, falou que o Brasil vai ganhar uma tarifa de 100%. Por quê? China, Índia e Brasil foram ameaçados. Por quê? Porque estão financiando a guerra da Rússia com a Ucrânia. Gente, isso daí é um escândalo internacional. Sabe, quando a gente fala aqui, quando a gente cobra os políticos, eu sei que tem gente que fica meio incomodada, né? Às vezes a gente dá o nome de certos políticos. Mas, gente, isso daqui é um escândalo internacional. O Brasil está financiando a guerra da Rússia com a Ucrânia. Tem dinheiro do pagador de impostos, do seu dinheiro, que a Rússia está usando para comprar armas, para matar ucranianos, para atacar cidades, para atacar shoppings, para atacar condomínios residenciais, porque é isso que a Rússia faz. Vamos ser bem claro aqui. Vamos ser bem franco. Enquanto a Ucrânia ataca centros militares, né, abastecimento, ou seja, alvos militares estratégicos, a Rússia, por outro lado, ela só ataca, bem, ela também ataca isso, mas ela ataca vários centros civis, pessoas que não têm nada a ver com o exército ucraniano, com as forças armadas ucranianas. E o nosso dinheiro, o seu dinheiro, está financiando esse tipo de coisa. Olha só o presente que a OTAN nos deu ao povo brasileiro de explicar para as pessoas. Isso é muito fácil das pessoas entenderem o que está acontecendo. E por que o Brasil está financiando a Rússia? Porque o Lula é amigo do Putin. Porque o Lula é amigo dessas ditaduras. Porque o Lula é amigo do Hamas e de grupos terroristas. Todos financiados pelo Irã e pela Rússia e pela China. Então, a gente tem que estar falando disso. As pessoas têm que estar entendendo o que está acontecendo. É um absurdo, gente. É um absurdo a gente ter um presidente hoje que é aliado a ditadores, publicamente, e que acabou de ser revelado, acabou de mostrar que está bancando a guerra da Rússia com a Ucrânia. Entende? É uma coisa assim que não dá para aceitar e ficar calado e achar que está tudo bem, que está tudo normal. Agora eu quero ver se os mesmos, tá? O agro, né? Faria Lima, pessoal do mercado financeiro, eu quero ver se os mesmos que rasgaram as vestes
né, falando das tarifas de 50%, colocando a culpa no Bolsonaro e no Eduardo Bolsonaro, eu quero ver se essas mesmas pessoas vão ter a mesma indignação com a tarifa de 100% que a OTAN já anunciou que vai colocar ao Brasil, pelo fato do Brasil estar comprando combustível da Rússia. Né? Porque até agora eu não vi. Na verdade, a reação já não é a mesma, porque depois da carta do Trump, todo mundo veio falar. Essa autoridade da OTAN, né, falou já, tem o vídeo circulando aí, já está todo mundo sabendo. E eu ainda não vi. A pessoa ainda está falando da tarifa de 50. Mas a de 100, será que não vai ter o mesmo problema? Será que o Tarcísio também não vai reclamar? Será que a galera do agro, né? Porque eu ouvi, acabou de sair essa notícia, bancada do agro diz que Eduardo Bolsonaro não os consultou sobre tarifa de 50%. Cara, os caras estão preocupados com grana, enquanto o país está à beira da ditadura. É impressionante. Impressionante a mesquinhez de alma dessas pessoas. Sabe, se eu estiver exagerando, me digam, mas eu não consigo ver de outro modo. Não consigo ver de outro modo. Não consigo. E aí agora, tá aí. Não vai ser 50%, vai ser além dos 50% dos Estados Unidos, vai ter mais 100% da OTAN. Vários países da Europa colocariam essa taxa em cima do Brasil. E aí, cadê a comoção? Cadê a coordenação dos políticos, população? Cadê? Para poder tirar o Lula e acabar com essa história de usar dinheiro do povo brasileiro para financiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Sabe, são coisas desse tipo assim que eu acho que vocês que estão assistindo têm que questionar. Aquele teu amigo petista, aquele teu familiar petista, aquele que quer ficar defendendo esse desgoverno, quer ficar defendendo... Você tem que perguntar para ele isso. Eu duvido que ele vai ter uma resposta para te dar. É muito absurdo, Lacombe. Eu realmente, assim, fico impressionado como que não está no Trending Topics o fora Lula, o Brasil não quer financiar a guerra, o Brasil não quer financiar terrorista, sabe? Fora Lula e fora Moraes, né? A gente tem que trabalhar com essas duas frentes, né? O pessoal do agro tem falado isso todo dia, é chato ficar repetindo, mas os industriais, os empresários, o pessoal do agronegócio, os exportadores brasileiros, o mercado financeiro, a Faria Lima, os banqueiros, né? Acordem, vocês estão ganhando dinheiro com Lula, vocês vão ganhar muito mais com um país decente, né? Crescendo a 5%, 6% ao ano. Né? Livrem-se do Lula, livrem-se do Alexandre de Moraes, o Brasil caminhar de uma vez por